Oficialmente, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo das cartas complementares. Estamos no nosso, acho que é o oitavo dia. Hoje a gente vai estudar o texto 14, que o título é Mensagem de Cristo. Aí depois a gente vai entender um pouquinho o porquê o título é esse. Mas vamos então fechar nossos olhos para a gente fazer a nossa meditação, para a gente se conectar com toda essa egrégora presente, que está bem forte hoje a presença. Vamos respirar fundo. Para silenciar nossos pensamentos. Vamos para a nossa oração. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde e minha proteção. A perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me revele sua verdadeira identidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu sinta sua presença dentro de mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que o meu propósito final é te expressar. Quando eu falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a consciência universal amorosa que fez este mundo e o tornou visível. E que, quando eu te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz para a sua consciência divina, que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e chegará cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu entrego minha vida e o meu ser aos seus cuidados. Vamos respirando fundo e abrindo nossos olhos. Todos de volta? Aline, Betinho, ok. Marcinha, Antônio, ok. Mais ou menos. A gente vai ler a mensagem 14. Eu dividi ela em dois trechos, né? O primeiro trecho é a introdução e depois é a profundidade da mensagem, né? O recado que ele queria passar. No começo ele só introduz para a gente entender bem o contexto. Então essa mensagem, que tem até uma nota aqui que é para a gente saber, ela foi recebida pelo canal algum tempo depois do ataque das Torres Gêmeas em Nova York e o início da guerra dos Estados Unidos ao Iraque. Então vamos lá. Eu venho através da mente do meu canal porque tenho algo urgente para lhe dizer. Ame os seus inimigos, perdoe aqueles que o maltratam, reze por aqueles que falam mal de você. Se não puder fazer isto com sua própria força de vontade, procure todos os meios possíveis para fazer isto no poder do Espírito, a consciência divina. Reze e medite. Peça ajuda e se você persistir, ela virá. Se o ego continuar forçando seus pensamentos para baixo, para virulência e raiva, criando todo tipo de argumentos para condenar alguém que o magoou profundamente, ou mesmo feriu fisicamente, recorra à meditação e persista uma e outra vez, buscando inspiração e alívio para o seu dilema, pedindo para ser liberado dos pensamentos vingativos e raivosos. Não para agradar a Deus, como tem sido ensinado pelas igrejas, mas para protegê-lo da chicotada de seus pensamentos negativos que voltam à sua vida trazendo-lhe transtornos violentos e novas disputas e discussões para enfrentar. Isto é assim porque qualquer que seja a força que você der a pensamentos de ressentimento, esta força envia diretamente um feixe elétrico de consciência à pessoa que o magoou, e este feixe retornará para você no devido tempo, cheio de energia, como um bumerangue. Você deve saber que todo campo elétrico cria um campo magnético semelhante.
Os dois sempre trabalham juntos, de modo que tudo que vai, um dia volta. Esta é uma lei científica da existência, porém, o que a ciência ainda não admite é isto. A força elétrica energiza a mente. É o impulso de consciência de ir na mente. A força elétrica é um aspecto da consciência. O magnetismo, com seus dois polos, energiza as emoções dos humanos e dos animais. Ele atrai e repele. É o impulso de amor humano e o impulso do ódio. O magnetismo é experimentado por todas as coisas vivas como sentimento. Descrevi esta verdade plenamente em minhas cartas 5 e 6. E isso não é tudo. O conhecimento médico-científico vem descobrindo, o que tão bem compreendi na Palestina há 2000 anos, que todos os pensamentos que se formam no cérebro descem para a glândula pituitária através do hipotálamo e que o negativismo e o trauma emocional, vibrações baixas que eles contêm, passam para os órgãos, sangue e o corpo inteiro, causando uma diminuição de energia e, consequentemente, enfermidade. É este o fenômeno que produz as enfermidades psicossomáticas, reconhecidas pela medicina. Quando estive na Palestina, disse aos judeus para que não se preocupassem por beber em taças não lavadas, mas que prestassem atenção e se preocupassem com o que saía de suas bocas. Traduzi o que está escrito nos evangelhos do Novo Testamento para a linguagem que usava com os judeus, mas estes não faziam a mínima ideia do que eu tentava lhes dizer. E, infelizmente, as diversas igrejas cristãs de hoje são igualmente ignorantes. Como poderiam entender? Eles não tinham a iluminação que recebi no deserto, que introduziu e gravou em minha mente o conhecimento espiritual das origens da criação e das leis da existência. Porém, vocês, que vivem no mundo de hoje, têm tido inúmeros professores que vêm à Terra para explicar os fatos científicos e também os místicos que os dirigem para verdades espirituais metafísicas, preparando-os para receber minhas cartas que contêm a verdade mais elevada de todas, a verdadeira natureza de sua fonte de origem, que vocês denominam Deus, e as leis universais da existência. Agora quero que você pense sobre as escandalosas e terríveis ações que certas pessoas desencadeiam em seu mundo, apesar de todos esses professores de aspectos da verdade. E a primeira parte a gente vai encerrar aqui. Essa pequena introdução para todo o texto que ele vai continuar. E é uma introdução com muita informação importante. Quem gostaria de começar falando, fique à vontade. O Christian, não vou comentar já muita coisa, mas eu só queria falar que esse texto, eu não sei, hoje como que eu recebi ele foi bastante forte, porque agora, quando você começou a ler, eu senti muito sono, e a primeira vez que eu estava lendo, eu estava lendo na sala de um médico que eu fui, né? Falei, vou começar a ler, depois... E eu estava quase dormindo na cadeira, lendo o texto. Eu não estava com sono, eu saí de Mogi Guaçu, fui para Mogi Mirim, o médico é lá, e eu comecei a ler, e começou a vir um sono, assim, eu tentei abrir, eu falei, nossa, mas que sono de repente. E agora, você lendo, eu senti a mesma coisa, e eu também não estava com sono, nada. Então, assim, eu acho que é um texto bem, né, bem forte. E, assim, essa parte fala, né, para a gente perdoar, né, e quando eu não conseguir, né, levar para a consciência e rezar e meditar, né, eu acho que eu não sei, não me lembro de ter tido raiva, assim, tanto de uma pessoa, ou me magoar tanto assim, a esse ponto, né, assim, de demorar para perdoar, mas eu conheço pessoas que não perdoam, né, que não perdoam de forma alguma, algumas coisas, né, mas eu, por exemplo, não digo raiva, mas eu estou chateada, né, então vem esses pensamentos negativos. Aí
graças, né, ao grupo, né, a tudo que a gente está aprendendo, eu estou tendo consciência. Então, assim, às vezes eu estou sozinha e, assim, eu fico pensando, pô, por que você fez isso? Aí eu percebo que eu estou pensando mal de uma pessoa. Não sei nem, não é caso de vingança, mas pensando mal uma atitude que ela tenha feito com outra pessoa ou comigo mesma, né? E na mesma hora eu estou fazendo como se fosse na meditação. Passa esse pensamento, sai, né? Vamos pensar outra coisa. E tem sido um exercício constante, agora que eu tenho essa consciência, e quando eu lembro, né, no exato momento que eu estou com esses pensamentos ruminantes, esses pensamentos negativos, né? E esse texto, assim, quando eu comecei a ler, eu achei ele bem, assim, porque tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de perdão, né? E se a gente, agora pelo menos eu já sei, né? Se a gente não conseguir perdoar, levar, né, isso para a consciência, né? Para a gente pedir mesmo, levar para a meditação e rezar e pedir para que nos ajude, né? Já é pelo menos é uma luz. Esse texto vai ficar, na segunda parte, ainda vai ficar muito clara, muito mais forte, aquilo que o Antônio falou e que é falado nas cartas em várias vezes. O Antônio falou na semana passada, né? A gente separar os atos da pessoa, né? Sim, eu me lembrei disso quando eu li o segundo texto, é verdade. Vocês vai ficar bem, mas é muito claro que ele fala muito de perdão nesse texto aqui. Mas muito bom, gratidão pelo seu comentário, esse primeiro trecho dessa introduçãozinha realmente é bem forte, é um texto muito forte mesmo, porque mexe com algumas coisas aí em cada um, né, de maneiras diferentes. Betinha, quer comentar? Ou tá na obra? Betinho tá fora. Não. Tá, Helene. Não, eu tô aqui, mas assim, foi muito agitado, né? Agora, finalzinho de tarde, eu vou só ouvir mesmo. Eu acho que eu ainda não entrei em total sintonia para falar, embora o texto se apresentou assim com muita clareza mesmo, né? Gozado que eu tava mencionando o que o Antônio havia mencionado essa semana para uma amiga minha lá na escola hoje, né? Então, fez muito sentido o que o Antônio falou, e ele está vindo de encontro com o que está colocado no texto, né? Sim. E há uns tempos atrás eu ficava assim, pensando numa situação que envolve meu filho, e eu ficava assim pensando, mas eu não conseguia assim entender. E hoje parece que eu vejo assim todo o processo que ele vive, e eu entendo que muitos dos entraves da vida dele, inclusive, vamos dizer assim, a falta de prosperidade ou a falta de não conseguir alcançar o que ele almeja, está muito ligado à questão do não perdão, né? E aí eu acabei assim, refletindo comigo também, né? Porque aquilo que a gente vê no outro é porque tem na gente também, né? E eu refleti também, né? E acho que essa semana eu consegui fazer um movimento de perdão mesmo, assim, que eu já havia começado, e eu consegui subir mais um degrauzinho, que eu já tinha feito o exercício do perdão, já tinha, né, já estava assim nesse caminho do perdão, mas ainda assim eu não conseguia conviver com essa pessoa, né? É do trabalho, não tem como não conviver. Então, por vezes,
Se eu saía no pátio, ela estava no pátio, eu entrava para dentro da sala, como se eu devesse alguma coisa, como se eu tivesse medo de alguma coisa. E isso já vem me incomodando há muito tempo. E essa semana eu consegui romper essa barreira, né? A pessoa veio me entregar uma coisa, eu aceitei o documento que ela estava me entregando, e eu precisava fazer umas perguntas para ela sobre um assunto, e eu consegui fazer. E eu não conseguia mais falar, trocar nenhuma palavra com ela. E isso para mim foi muito importante. Porque a gente, às vezes, a gente pensa que a gente perdoou, né? E é o que eu falei, é o que eu percebi, né? Se de fato, quando você tem uma situação com uma pessoa, aí você entende que você tem que perdoar, você perdoa, mas toda vez que você encontra essa pessoa, essa presença te traz um desconforto, é porque você de fato não perdoou, né? E era o que estava acontecendo assim comigo. Não que você não perdoou, mas que ainda tinham coisas ali que precisavam ser ajustadas, né? A intenção do perdão eu já tive, mas eu acho que eu ainda tinha essa visão que o Antônio colocou, né? Então eu perdoei, mas eu continuava olhando aquela pessoa e julgando aquela pessoa por todas as ações que ela já teve e que ela continua tendo, né? Então, ver as atitudes e ver a pessoa, né, separar isso é essencial. E eu acho que foi com isso que eu consegui fazer esse movimento mais tranquilo, porque é uma pessoa que eu vou ter que conviver por muito tempo. Mas assim, uma coisa que é importante também, Beth, é entender assim que muitas vezes vai vir o perdão, você vai conseguir separar, você sabe que é uma pessoa que precisa passar pelos processos dela. Só o fato de você se sentir neutra, não sentir raiva, não sentir nenhum sentimento ruim, não significa que você vá conseguir conviver com ela. Por quê? Porque a pessoa vai continuar tendo esses atos, né? Sim. Então, o fato de perdão não significa voltar a conviver. Perdão Sim. significa que isso não te afeta mais. Uhum. Tá? Você não se afeta e não julga. Isso que é o mais importante. Não te afeta mais e você também não julga mais a pessoa. Mas os atos não tem como você não julgar, não falar, não achar ruim. O importante é o teu sentimento que você vai emanar. Só o fato de você não estar emanando sentimentos negativos, como você é obrigado a conviver, mas se você conseguir já partir por um passo que você não emana sentimentos negativos e tudo mais, isso já é o que o perdão saiu. Mas não significa que você tem que concordar com as atitudes, com nada disso. E muitas vezes você até não convive, porque nós estamos numa fase que as linhas do tempo estão se separando, né? O joio do trigo, né? As cabras das ovelhas. E é natural que algumas das pessoas, você vai ter convivência limitada, porque é natural de frequência. Daqui a pouco a gente vai conviver com quem emana a mesma frequência que nós emanamos. Então, muitas vezes, pessoas de baixa frequência tendem a baixar a vibração do ambiente. Pode afetar as suas vibrações se você não estiver totalmente protegida. E no vigiar e orar constante, né? Então, é importante nesse ponto, às vezes, até a não cobrança, né? É você se autoanalisar nos seus sentimentos. Isso que é o mais importante. Sim. Porque é realmente uma situação assim, nossa, extremamente delicada, sabe? Eu diria. Porque se é uma pessoa que você vê de vez em quando, tudo bem, né? Mas não, é uma pessoa que você vê e convive, você, acaba esbarrando uma pessoa ali a qualquer instante, durante 4 horas, né? Então, só que eu sempre falo para as meninas que sabem da situação, porque o problema não é comigo, né? É realmente a pessoa, ela é assim com todo mundo,
e já criou problemas com todas as pessoas da escola. Mas eu sempre me preocupei com o que está acontecendo comigo, né? Com o que eu estou fazendo com essa vibração dela que chega até mim, né? E era isso realmente que estava me incomodando. Eu saber que eu estava incomodada com a presença dela. E tipo assim, eu gostaria de chegar nesse nível de não me incomodar. Eu sei como ela é, eu não me surpreendo com nenhuma atitude dela, porque é como se eu a conhecesse assim, eu sei que ela é capaz de qualquer coisa, né? Então, nada me assusta, mas esse desconforto é que é ruim, né? E eu senti que eu consegui superar, né, essa energia mesmo, né? Porque se eu tivesse que perguntar alguma coisa para ela, eu pedia para alguém perguntar, mas eu não perguntava. E, nossa, isso para mim é muito desagradável, porque, nossa, como assim? Né? O que eu tô fazendo? Por que esse receio? Por que esse medo? Por que esse orgulho? É tudo em mim. É tudo em mim, né? O que diz a ela é dela, mas o que me importa é o que me diz respeito. Sim. E é isso. Mas eu volto a falar, essa explicação que o Antônio nos trouxe foi de extrema importância. E veio coincidir com o que o texto traz hoje também. Sim. Obrigado, viu, Antônio? Ô, minha querida, eu que agradeço a vocês todos aqui do grupo. Eu fiquei muito feliz ouvindo você falar a respeito desse exercício, porque, na verdade, ele foi fundamental para que eu pudesse perdoar algumas pessoas e também perdoar a mim mesmo, entendendo que o Antônio do passado não é o mesmo Antônio de hoje, né? Tem uma visão, um entendimento diferente das coisas. E eu fiquei muito feliz em saber que você está usando. E pode ter certeza, esse sentimento com relação a essa pessoa, você praticando eu não posso dizer que é uma técnica, né? Mas um posicionamento com relação às pessoas que nos ofendem. Quanto mais a gente desvincula a ação, né, o ato da pessoa, mais fácil com o tempo vai ficando a gente ter uma substituição do sentimento por uma compaixão, sabe? Em ver que o seu irmão, o seu semelhante que te magoou, talvez tenha uma jornada de vida que tornou ele uma pessoa daquele jeito, né, agressiva. Talvez ele não tenha tido oportunidades de entender o mundo de uma forma mais ampla. E a gente vai naturalmente substituindo aquele receio que a gente tinha da pessoa que nos ofende por uma certa compaixão, sabe? E isso é muito, muito especial, é muito bom. Porque leva aquela... Pode falar, Antônio, desculpa, pensei que tinha encerrado. Não, é porque isso lembra a gente uma série de coisas que foram faladas até agora na parte que o Christian leu, né? A respeito do campo eletromagnético, né? Se eu estou emanando uma energia de rancor, né? De um sentimento de uma frequência muito baixa para uma pessoa, aquilo que eu comentei com vocês a respeito de como que vai ficar o meu perispírito, né? Ou até mesmo o tecido da consciência, ele não vai ficar bonito, né? Ele não vai ficar limpo, brilhante, e principalmente o perispírito leve, né? Então, a gente está se comprometendo, se atrasando e entrando numa situação que nos impede de expandir mesmo a nossa consciência, de ter experiências mais elevadas. Isso é muito, muito interessante. Obrigada, viu, Beth, por você aceitar esse exercício e praticar. Fiquei muito feliz porque você fez, está tendo o resultado que eu tive. Muito bom, muito bom. Se prepara Obrigado, quando a gente for ler a carta 6,
que fala da purificação da consciência, a carta 7 e a carta 8, que fala do amor divino, nesse estudo que a gente está fazendo, você vai ter uma percepção total de tudo isso que a gente está falando aqui, porque fala muito ali nessas cartas exatamente disso, de liberar perdão, de tudo mais. Ah, que bom, que ótimo. Vai ser mais profundo ainda. Pode falar, Marcinha, você está com a mão levantada? Eu me lembrei de uma situação que a semana passada eu peguei aqui o que o Antônio falou da metade, né? Deu para eu entender algumas coisas, mas eu perdi algumas coisas, mas deu para pegar o principal. Eu lembrei que em 2022 aconteceu uma coisa com um amigo meu, assim, claro, né? 2022 foi um ano crítico, né? De política, né? E eu fiz uma brincadeira num determinado momento daquele ano, e ele apelou, ele mandou um WhatsApp, ele foi muito grosseiro, ele assim, usou de um jeito que eu jamais imaginei que ele fosse usar para uma brincadeira, né? E nós temos uma amiga em comum, e na mesma hora eu liguei para essa amiga minha e disse, nossa, aconteceu isso, tal. Ela falou, não acredito que ele fez isso, não acredito que ele falou isso, tal, né? Eu fiquei chateada, né, com relação a isso. Bom, passa agora esse ano, né, eu não via ele assim de longe. A esposa dele eu via, ela sempre muito simpática comigo. E esse ano, no aniversário dessa amiga minha, ela falou, olha, você sempre vem, eu quero que você venha, mas vai vir tal pessoa, eu gostaria de ver como que, né? Eu acho que já esqueceu, já passou. Eu falei, nossa, eu nem lembro mais, né? Eu espero que ele não esteja, né? E cheguei lá nessa festa e, assim, eu fiquei numa mesa, só que eu fiquei de costa para a porta de entrada. Só que eu estava com três outros amigos que eram conhecidos dessa pessoa. Então, eu estava tranquila ali, minha amiga falou, vamos, hora que chegar, vamos ver como vai ser a reação de vocês dois. Porque ela torcendo para que, né, que ficasse tudo bem. E ele entrou com a esposa, estou cumprimentando algumas pessoas, a esposa foi até a mesa, e na sombra eu percebi que ele não foi, assim de ladinho, assim, porque a hora que eu olhei para ver quem estava entrando, eu vi que eram eles, mas eu estava de costa, né? Aí eu esperei eles irem cumprimentar. A esposa foi e ele não foi. Confesso que me deu um desconfortozinho, né? Isso porque eu estava com o coração aberto mesmo, porque já tinha se passado 3 anos, né? E aí, depois, ele foi lá para um outro lugar, mas eu falei, eu não vou ficar presa nessa cadeira, né? E eu também não tô com raiva, não tô, né? Para mim, me desconfortou a atitude dele. Aí eu me levantei, fui lá pegar uma bebida, alguma coisa que estava sendo servida, e passei perto e falei, oi, tudo bem? Quanto tempo? Né? Cumprimentei, dei um beijinho e tal, falei, tudo bem. Ele me chamava de Marcinha, já não chamou. Ele falou, tudo bem, Márcia, e você? Já foi uma coisa que também foi, né, a gente percebe, né? Aí eu falei, tudo bem, vi que não teve abertura, peguei, fiquei na minha, fiquei na festa, aí minha amiga foi lá, e aí? Eu falei, e aí? Que ele não me cumprimentou, eu que saí. Ela falou, não acredito. Eu falei assim, amiga, tudo bem, fica tranquila, eu tô de boa, deixa ele, né? Se ele não acha que não deve, não tem que forçar. Ela falou, nossa, mas passou tanto tempo. E ela me falou assim, nossa, mas também ele tá tão mudado que eu acho que ele nem é mais aquela pessoa que você conhecia e tal. Aí eu falei, olha, eu tô de boa, né? Mas assim, aí fica aquela coisa, né? Porque assim, a pessoa tem, assim, ainda ficou uma coisa nele. Porque, inclusive, ele comprou um terreno, onde eu tenho um terreno aí em Mogi, daí ele não sabia que eu tinha, e aí, depois de um tempo, ele viu a lista dos compradores, aí ele foi perguntar para essa amiga minha, falei, viu, a Márcia tem um terreno tal, falou assim, tem, ela comprou desde 5, 6 anos atrás, quando lançaram, né? E aí, eu falei assim,
Ele falou, que eu vi o nome dela na lista, né? Então, assim, acho que ele não gostou muito de ter comprado agora, né? Mas é uma coisa desconfortável mesmo, né? Porque agora eu entendo. Para mim passou, e depois eu tive consciência do que eu fiz. Eu fiz uma brincadeira numa hora de extrema tensão dele, que ele estava com raiva por causa da situação. Mas é que foi colocado, né, no Stories, né? Então, eu peguei e brinquei, falei, aceita, assim, tipo assim, brincando, né? E daí depois eu cheguei à conclusão, eu e a minha amiga também, você acho que foi uma brincadeira na hora errada, né? Na hora que ele estava extremamente com raiva, extremamente, né? E eu acho assim que ele não perdoou, mas assim, é aquela coisa, né? A Beth ainda convive, eu não convivo com ele. Eu vou encontrá-lo esporadicamente numa festa ou outra que, né? Mas é desconfortável mesmo essa situação, né? Mas a gente, assim, por mim, de coração mesmo, eu não tenho. Fiquei desconfortável, assim, dele não ter. É chato, né? Você ser rejeitada, né? Assim, por uma bobeira. Mas assim, a Beth falando, eu me lembrei dessa história agora que eu vou tentar levá-la para minha meditação, para minha consciência, para ver o que eu ainda acho dessa história aí, porque realmente agora me lembrei dela. O importante é aquela frase da constelação, em todos esses casos de perdão, né? O que é dele fica com ele, e o que é meu fica comigo. E aí o teu trabalho é com você e deixa ele com o que é dele. Então é com ele. Sim, bem isso, né, Cristo? A gente tem que saber disso, né? Obrigada. Ô Marcinha, mas a sua atitude de passar perto e cumprimentar foi uma semente muito especial que você lançou na mente dele e no coração também. Sim, talvez no momento, tentei, né, Antônio? Sim? Desculpa, eu tentei, né? Cheguei, cumprimentei, beijei, tudo, né? Você não tentou, você lançou a semente, né? Porque agora, no momento dele lá de introspecção ou qualquer coisa, ele vai repensar a atitude dele, né? E ver que não se abre mão de uma amizade especial, né? De uma pessoa querida por causa de questões nenhuma, né? Sim. Questão nenhuma, né? E eu posso dizer, eu gostava muito dele, sabe? Ele era um cara alto astral, brincalhão, né? É desse jeito. Eu perdi contato com muitas pessoas também em 2022. Mas eu aprendi com isso, viu, Antônio? Eu aprendi. Se era para... Eu tinha que aprender alguma coisa, eu aprendi. Tem coisas que a gente não pode brincar, né? Mas você não fez por maldade, eu tenho certeza disso. Não, nossa, de jeito nenhum. Lógico que não. Mas assim, acontece essas coisas mesmo. E muitas pessoas deixaram de conviver comigo em 2022, pessoas que eu gostava também. Mas a gente vai aprendendo, tudo é aprendizado, né? Sim. Não tem perda, né? A gente ou ganha ou a gente aprende. Então, isso, essa frase é muito, muito verdadeira. Muito forte, né? Obrigada. Então, até nisso aí a gente vai tirando algum aprendizado, né? 2022 foi um ano meio, pelo jeito, foi um ano especial mesmo, porque 2022 foi o ano que eu fui para os Estados Unidos e me afastei de tudo também, né? Foi o ano de desfazer os personagens e me afastei de convivência com muita gente. Quando eu voltei para cá, nossa, mudou completamente os ambientes que eu frequento, assim, né? Então me afastei de muita gente também. 2022. Bem lembrado da data, Antônio. A Aline quer comentar alguma coisinha? Não, Christian, por enquanto não. Antônio, quer falar mais alguma coisinha? Fica à vontade, meu amigo. Não, eu achei interessante essa primeira parte da leitura no que se refere ao campo eletromagnético, né? Esse tema em especial tem chamado a minha atenção já há bastante tempo e
E é exatamente isso, né? Nós somos como se fôssemos um rádio, né? Se a gente tem alguma mágoa de alguém, se a gente não consegue trabalhar isso, nós vamos ficar enviando esse padrão de energia que prejudica a pessoa e a nós mesmos, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de coisa e resolver essa questão, né? Mais do que protelar, que dá um tempo, a gente tem que realmente resolver e parar de enviar frequências que não são boas para a pessoa e nem para nós, né? Para ninguém, né? E uma coisa que chamou minha atenção também, Antônio, você falou dos campos eletromagnéticos, uma coisa que chamou minha atenção foi quando Cristo descreveu como se produzem as enfermidades psicossomáticas, ele entrou num detalhe de glândula pituitária, hipotálamo. Pois Eu falei, meu Deus do céu, que nível de detalhe que ele entrou para descrever como que se formam as doenças psicossomáticas, né? É impressionante isso, né? Porque a gente capta alguma coisa que é energia em forma de pensamento, de, de éter, né? De consciência, e a gente permite que nossas glândulas comecem a produzir substâncias que vão desarmonizar o corpo físico, né? Isso eu vejo muito isso como uma medicina do futuro, sabe? Sim. Que seja tão vibracional quanto consciencial e relacionada ao pensamento mesmo das pessoas, o pensamento e o sentimento que elas nutrem, né? Eu acho que nós teremos seres muito mais harmoniosos, muito mais saudáveis quando a gente aprender a usar todo esse conhecimento em nosso favor. Sim. Betinha, pode falar, tá com a mão levantada? O Christian, todas as doenças, tirando as congênitas, né, que já são de nascimento, elas são... me fugiu a palavra agora. Psicossomáticas? Toda doença tem origem no campo espiritual, inclusive os acidentes, né? A gente atrai isso de alguma forma por vibração. Sim. Mas o que a medicina já comprova são as psicossomáticas, aquelas dores que não têm explicação. Mas se for pensar, o câncer não é uma doença psicossomática. Mas hoje, assim, é mais do que comprovado que toda a origem do câncer tem a ver com mágoa, com algum tipo de mágoa ou de raiva reprimida que a pessoa não conseguiu perdoar e se liberar. E depende do órgão do corpo que afeta que o câncer se manifesta, né? É relacionado a alguma coisa. Então, eu não sou um profundo estudioso disso, dos olhos para saber exatamente de onde vem, mas toda doença e todo acidente que se manifesta antes de se manifestar, isso já está totalmente no nosso campo emocional, no nosso campo energético. E aí a gente atrai aquilo para o campo físico. Então toda doença tem sua origem de alguma forma em sentimentos e pensamentos. Isso é o que eu entendo hoje. Então você tem que cuidar sim do corpo físico, né? Mas não adianta você só cuidar do corpo físico. Se algo está manifestando em você e se manifesta com uma certa frequência, é bom olhar o que está por trás de tudo isso, porque tem alguma emoção, algum sentimento, algum pensamento, algo que está provocando tudo isso. Diferente, não como uma depressão. Uma depressão é puramente psicossomática que se manifesta no corpo como uma pessoa se isolando. Então é uma doença da alma mesmo, né? Agora, a doença física, que principalmente com rotina, tem alguma causa lá atrás que precisa, se você curar a causa lá atrás, enquanto cura da parte física, você consegue se recuperar. Tanto é a medicina do futuro, é o que o Antônio falou. Toda a medicina do futuro vai ser baseada em vibração, em corrigir tudo isso. Tanto que quando Cristo ele curava uma pessoa, seja um aleijado, seja problema de visão, seja qual fosse o problema, ele tinha certeza que aquilo fosse removido dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, que fosse tudo removido do corpo dele,
Tanto que aí vem a frase, né? Vai e não volte a pecar, orar e vigiar, e cuidado com o que você está emanando daí para frente. Ele pedia até para não comentar com ninguém, em muitos casos, porque ele sabia que se a pessoa comentasse, podia vir coisas negativas que fazia a pessoa perder aquela crença da cura e voltar a manifestar tudo aquilo. Então é muito forte essa parte do pensamento e do sentimento. Sim. E a gente pensa que isso será uma coisa muito lá na frente, né? Mas Nada. eu queria compartilhar com vocês uma surpresa que eu tive muito maravilhosa. Há mais ou menos uns 6 meses atrás, eu fui em uma casa espírita que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande por ela. Eu fiz alguns cursos lá que foram muito especiais, mas me chamou a atenção que eu fui um dia e com poucas pessoas lá, porque estava tendo curso, e eles pediram que a gente fosse tomar um passe, né? Um passe magnético. Não sei se todo mundo aqui sabe como é um passe, né? Você fica, a pessoa que vai receber, ela fica sentada numa cadeira, e a pessoa que vai aplicar o passe, o passista, ele fica a uma certa distância na frente da pessoa, depois ele se aproxima, né? E tem um contato anímico ali entre a pessoa que está recebendo, a pessoa que está efetuando o passe, e também uma energia, né, que vem dos planos espirituais, né? E qual foi a minha surpresa? Esse centro não utiliza mais o passista para aplicar os passes nas pessoas. Eles têm um texto que foi entregue ao centro e em alguns outros poucos centros do Brasil. A gente pode chamar de oração, né? Mas não é uma oração no sentido que é mais comum da oração. Ele tem algumas afirmações muito fortes. E o que acontece? A própria pessoa, ela se reorganiza energeticamente. Eu achei que isso foi um salto, mas um salto tão gigantesco, porque a própria pessoa, ela vai fazer a reorganização energética dela. Isso é de uma evolução incrível, fora do padrão, fora do normal. Você já pensou se as pessoas que precisarem, né, se organizar energeticamente, independente de onde estiverem, se elas param e têm essa consciência, porque é possível, qualquer pessoa pode fazer isso. Eu falei tantas vezes aqui do estado vibracional, né? É algo bem prático, bem simples, mas muito, muito eficaz. E eu achei que esse centro, ele está começando a divulgar isso na hora certa, sabe? Tem que ser para ontem mesmo. Muito bom, Antônio, muito bom. Gente, falta 2 minutinhos para encerrar a sala. Então vamos encerrar agora e aí eu já passo outro link e aí a gente faz a segunda parte da leitura, pode ser? Sim, por mim sim. Ok, então vamos lá, gente. Gratidão, vou dar pausa aqui, até daqui a pouquinho. Qual página parou, Christian? Parou na página 104. Tá, obrigada. Então podemos começar? Eu vou reler o segundo parágrafo, que é o último que a gente leu da outra vez, e aí essa leitura é um pouco mais extensa, né, que vai até o final, é um pouquinho mais comprida, mas todas tratam do mesmo assunto. Então tem várias nuances aí, vai render vários comentários aí para nós. Então vamos lá. Agora quero que você pense sobre as escandalosas e terríveis ações que certas pessoas desencadeiam em seu mundo, apesar de todos esses professores de aspectos da verdade. O derramamento de sangue em curso no Iraque é um caso que deveria fazê-lo pensar profundamente a respeito do provável efeito bumerangue de tais ações destrutivas. Quero que pense nesta situação a partir de um ponto de vista espiritual que não condena, mas que vê a verdade inerente aos pensamentos e ações envolvidos na situação. Ali havia um homem, Saddam Hussein,
que estava determinado a tomar o poder no Iraque e trazer paz e abundância para seu povo. Como era pouco evoluído na verdadeira espiritualidade, utilizou as formas mais duras e violentas para controlar a nação e para silenciar aqueles que lhe criavam problemas. Estas tinham usado a violência em um levante contra ele, que revidou com violência. Então havia um ditador tirânico e um grupo de pessoas, todos com níveis morais e mentais semelhantes. Suas vibrações espirituais, apesar de todas as orações e manifestações religiosas exteriores, eram tão escuras, densas e baixas quanto podem ser em seu mundo hoje. Hussein e este povo desregrado mereciam-se mutuamente. O povo iraquiano o tolerava, alguns até o admiravam e aplaudiam, porque ele mantinha a paz em uma nação instável, o que lhes dava a possibilidade de viver suas vidas tão pacificamente quanto a sua natureza agressiva o permitia. Então Hussein entrou em choque com os Estados Unidos, enfureceu seus líderes, que igualmente governados pelo ego, decidiram castigá-lo, impondo sanções ao seu país. Mais tarde, o impulso humanitário propiciou a inauguração de um sistema petróleo por comida, que ajudou as pessoas famintas no Iraque e deu à América acesso ao petróleo de que necessitava. Porém, esta medida foi um duro golpe ao orgulho de Hussein e não aliviou em nível nacional a privação de bens de consumo e bem-estar de que desfrutavam os países vizinhos. Desejo que você e os povos do mundo pensem com empatia sobre o enorme volume de ressentimento, ódio e angústia provocados pelos atos de uma nação forte, com toda a sua abundante riqueza, armamentos, soldados, marinheiros e aviadores treinados. Compreenda que tal emoção nacional se transforma em uma força viva de destruição de grandes proporções. É certo que ninguém que estivesse verdadeiramente no caminho de Cristo, o meu caminho, teria tido um comportamento tão violento ou sádico. Confrontado com o problema de tratar com Saddam Hussein, um líder esclarecido nas leis espirituais e científicas da existência, teria pedido uma reunião com pessoas iluminadas para meditar e pedir orientação. Minha orientação certamente teria sido a de pedir um encontro com Saddam Hussein e lhe apontar a tragédia que provavelmente resultaria de um impasse entre os dois países. Um líder esclarecido, ao invés de tratar Hussein de cima para baixo e ameaçá-lo com uma guerra, pediria a ele e seus conselheiros para elaborarem um documento, um acordo em que ambos os países poderiam viver em amizade e que promoveria um programa de crescimento e enriquecimento nacional para ambos os países. Tal líder, então, leria as propostas iraquianas para estabelecer a paz e a harmonia, e as discutiria pacificamente com um desejo sincero de estabelecer o bem-estar para todos. Ele pediria às pessoas iluminadas que meditassem e lhe propusessem qualquer ajuste que fosse recebido durante a meditação. Deste modo, as pessoas subjugadas sob Saddam Hussein teriam sido gradativamente libertadas da repressão de um tirano. O próprio Hussein teria visto os benefícios derivados de uma abordagem pacífica ao invés da agressiva. Os estados árabes teriam ficado impressionados com o êxito do empreendimento e isto teria feito com que os muçulmanos repensassem sua atual interpretação do Corão. Qual é, porém, a forma terrena de agir geralmente reconhecida e aceita? O que é o espírito humano, o ego humano praticado hoje? Considere se pode haver algum benefício duradouro por trás do comportamento descrito a seguir. Uma nação em paz, um povo em paz, já privado das facilidades do comércio normal com outras nações, é bombardeado a cada noite. Seus edifícios, construídos com grande esforço e gasto de dinheiro e que ofereciam diversos serviços ao povo, são destruídos. Noite após noite, gente inocente é submetida ao terror de bombas perguntando-se: onde cairão? Quem será atingido? Seremos encontrados sob os destroços? Perderemos algum membro da família? Morreremos todos? O que fez esta gente para merecer tal suplício, a não ser sujeitar-se à tarefa de tentar viver tão bem quanto possível sob o governo de um tirano a quem os Estados Unidos odiavam? Antes disso, outro tirano fanático enviou aviões para destruir as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. Um grande grito de fúria, raiva e vingança elevou-se do povo americano, uma vez que perderam-se muitas vidas de pessoas queridas naquela destruição. Desde então, a cada ano acontecem nas igrejas cristãs cultos religiosos recordando os mortos e muitíssimas lágrimas são derramadas por elas, em um dilúvio de dor. Pense por um momento nesses cultos cristãos.
Falam-se em perdoar aqueles que foram os instrumentos desta destruição? Os americanos derramam lágrimas pelos inocentes que morreram sob a chuva de bombas lançadas noite após noite, sem outra razão senão o ódio cáustico contra Hussein? São realizados cultos pelos inocentes iraquianos mortos? Eles pensam alguma vez que mataram inocentes que não tinham como se proteger das armas terríveis dos Estados Unidos e que nunca lhes haviam causado nenhum mal? Considere o peso do estresse emocional desencadeado por toda essa insuportável e arrogante destruição de outro país. Destruição esta que liberou todos os grupos de combatentes rebeldes que Hussein havia mantido sob controle, provocando o homem mais vil de matar outras pessoas, os homens-bomba. Toda vez que estas bombas explodem, matando pessoas inocentes, os americanos que apoiaram a guerra contra o Iraque deveriam perceber que foi o seu apoio que tornou possível esses atentados suicidas. Pense no desencadeamento das gigantescas vibrações emocionais de terror, ódio e vingança que agora se dirigem para os Estados Unidos. De que forma pensam os americanos que toda essa energia de ódio se manifestará contra eles? Será manifestada como morte e destruição. É uma lei da existência. Até as igrejas cristãs dizem crer nesta lei. Onde não há perdão, há retribuição sob a forma de causa e efeito. O perdão completo, total e amoroso dissipa as energias violentas do ódio. Sem o perdão, eles ganham forças a partir do ressentimento contínuo para com o oponente. Leia o texto sobre as falhas em seu planeta e pergunte a si mesmo como toda esta carga terrível de ódio se manifestará. Quem na América será cedo ou tarde o alvo? Portanto, lhe digo claramente, em sua casa, comunidade, cidade, estado ou país, perdoe a quem quer que o tenha magoado ou prejudicado de qualquer maneira, grande ou pequena. Faça esta palavra ressoar em toda a terra, por todos os meios que puder. E se não puder perdoar facilmente porque o seu ego não o permite, então traga sua dor e raiva à consciência divina, que chamei o Pai quando estava na Palestina, e peça que o seu influxo de força orientadora espiritual alivie suavemente e facilite a eliminação do peso em sua mente. A sua religião lhe dirá isto? Não, elas não o disseram quando estive na Palestina e não o dirão agora. De fato, aqueles que ocupam os postos mais elevados das nações mais poderosas e que provocam os mais terríveis danos no mundo são recebidos com pompa e cerimônia, sorrisos e apertos de mão pelos líderes religiosos das diversas religiões cristãs. São cegos que estendem a mão e abençoam outros cegos. Para ouvir a verdade, você deve vir diretamente a mim. Eu estou realmente vivo em uma vida universal. Venha e receberei o seu chamado, respondendo amorosamente. Tenha coragem de unir-se ao caminho de Cristo e seguir os ensinamentos que trago ao mundo através de minhas cartas. Elas lhe mostrarão como permanecer em sintonia e harmonia com as leis da existência. Elas ajudarão você a estar em harmonia com o próprio universo e então todas as coisas trabalharão para o seu bem, felicidade e proteção supremas. Fiquem à vontade, pessoal, para comentar, para falar. Que reflexão! Quem gostaria de começar, pode começar, gente. Se a gente pensar na Rússia e na Ucrânia, nem tanto. Mas se a gente pensar em Israel e na Palestina, que
tanta gente falou e continua falando. Isso vale para todo momento. Eu acho que essa guerra de Israel e da Palestina, acho que mais é o que dá para retratar como um exemplo do que está acontecendo agora, que dá para retratar nesses 25 anos atrás. Um de cada vez, tá, gente? O texto foi bem profundo. Você quer falar, Antônio? Essa questão da guerra do Iraque, eu me lembro muito claramente no dia do primeiro bombardeio, né? Eu estava na internet conversando com umas pessoas e eu comecei o pessoal falou de um canal, eu entrei no canal e tinham câmeras, né? Câmera IP, colocada lá na região onde seria o primeiro bombardeio, né? E era muito cedo lá no Iraque, aqui era tarde já, e uma coisa que me chamou a atenção muito, mas muito mesmo, é que as pessoas estavam na expectativa, primeiro, de não ter o ataque, né? É o que todo mundo queria que não tivesse. E a segunda coisa, que depois se tornou a minha lembrança mais forte, é que quando a gente sintonizou no canal dessa câmera IP, o canto dos passarinhos, sabe? Lá no Iraque, antes dos bombardeios, o canto dos pardais, fazendo aquela algazarra gostosa, brincalhona, sabe? Que os pardais fazem pela manhã. E eu fiquei pensando, né? Como que o ser humano né? A gente não abre mão do poder. Isso que o Cristo falou a respeito de um acordo, imaginou se pudesse ser feito na Coreia do Norte, por exemplo, né? Onde as pessoas não podem ver seus parentes já há mais de 50 anos, acho, e que vivem no estado de penúria, de pobreza extrema na Coreia do Norte. Se esse líder, né, ao invés de manter o poder, ele abrisse mão para a felicidade da nação, né? Como que ele seria lembrado para sempre, né? Como pacificador, como um homem de um coração gigante. E quantas orações esse homem não ia receber, quantos fluidos maravilhosos ele não ia receber por um ato desse, mas nós somos seres que estamos aprendendo, né? A gente fica olhando assim no mundo inteiro, né? Na África, o que está acontecendo lá, a guerra religiosa, muçulmanos e católicos. A gente fica olhando isso. E quando é guerra religiosa, pior ainda, né? Porque, poxa vida, a gente vai fazer isso tudo em nome da fonte criadora, é para isso que ela te criou, né? É estranho. Bom, mas Cristo falou tudo aí nessa segunda parte, né? E deu até um manual, né, para os líderes. Aqueles que acharem que a paz e o bem-estar das pessoas está infinitamente acima do poder, né, que utilize. Bom, vamos esperar que alguém se habilite, né? Sim. Marcinha, este silêncio ensurdecedor. Essa parte aí eu acho que tá mais pro Antônio, você dar uma explicada aí que tá bem intensa, né?
Uma frase que me marcou nessa aí foi aquela que fala também, né? Onde não há perdão, há retribuição sob a forma de causa e efeito, né? Porque é o que acontece, né? E também, né, as igrejas, hipocrisia, né? Ora, rezam para, né? Rezaram para os mortos das Torres Gêmeas, né? Mas quantos irmãos nossos também já tinham sido massacrados, mortos também, né? Pelos Estados Unidos, né? Então a gente ainda não aprendeu que nós somos todos irmãos, né? Que é todo mundo filho do Pai. E é o que o Antônio falou, né? O poder, assim, é essa ganância pelo poder, né? Que acaba prejudicando todo mundo, todos os inocentes que não são inocentes, mas, né? Todos nós. Mas essa parte eu quero mais ouvir. Betinha. Ai, Cristian, o que fica assim para mim de tudo, né? De tudo que falou no texto é realmente isso, né? Eu acho que é o amor acima de tudo, porque pelo amor a gente chega ao perdão, né? E de fato o perdão é essencial para que a gente possa viver uma vida melhor, né? Para que cesse toda essa corrente de ação e retribuição, né? De ação e retribuição de forma negativa, porque mesmo às vezes uma pessoa que é do bem, às vezes ela é capaz de cometer um ato que possa causar um prejuízo, né? E desencadear ali esse processo de ação e retribuição. Como ele fala lá no começo, né, que lá eles estavam em paz, né? Então, e é uma situação que isso vem desde o início, né? Dos tempos, né? E eu acho que nessa data aí, dessa questão dessas guerras, de todo esse processo, as situações ficaram bem assim, como é que eu diria assim, bem na flor da pele, né, tudo isso, né? E sabe que uma coisa que sempre me intrigou também, assim, há anos atrás, há tempos atrás, por que Deus permitia as guerras, né, as mortes? Porque eu não conseguia entender isso, né? Mas na verdade, assim, não é Deus que promove isso, né? Então, assim, não está na mão dele permitir ou não permitir, porque cai nas leis de ação e reação, né? Sim. Tudo que acontece, ela está dentro dessa lei. Não existe possibilidade de acontecer nada fora dessas leis, né? Hoje eu entendo até aquela frase que não existe uma folha, como é que fala? Não cai uma folha sem de uma árvore que Deus não permita, alguma coisa assim. Porque tudo está contido dentro dessas leis, né? E é aquilo que se fizer, aquilo vai ter um retorno, aquilo que se plantar é aquilo que vai se colher, né? Por mais que você possa ter tido alguma boa intenção ou alguma intenção, aquilo vai acatar uma consequência, né? O que ele fala aqui dos Estados Unidos, da lei do retorno, é muito forte. Sim. Aline, quer comentar desse trecho? Só me chamou a atenção que o que vale para o individual também vale para o coletivo, né?
que as nossas ações individuais têm esse efeito também de bumerangue, né, que ele disse, Sim. e também as ações coletivas, né? Eu achei essa parte bem interessante, que é uma lei universal mesmo, né, aplicada para tudo, para as coisas pequenas, para as coisas grandes, tudo está debaixo do mesmo guarda-chuva, né? Sim, sim, perfeita colocação, perfeita colocação. É a egrégora, na realidade, o que é a egrégora de um país, né? Quando fala que a gente merece o governo que tem, as leis que tem, o povo que tem, o poder judiciário que tem, quando é porque a população, na realidade, é a frequência energética da maioria da população. Isso vale para o Brasil, isso vale para os Estados Unidos, isso vale para qualquer país, né? Então, aí acaba formando a frequência energética do país, né? Então acaba exercendo isso, né? Como ele fala, a maioria das igrejas cristãs, ele não fala todos os americanos pensavam dessa forma, mas a grande maioria pensava, né? Fazia culto, mas odiavam os muçulmanos. E se você vai para os Estados Unidos, você percebe muito claro isso, principalmente nos países, nos estados mais onde tem muito americano mesmo, né? Eu fiquei num lugar que tem muito imigrante, então é um pouco diferente esse princípio, mas quando você vai nos estados mais americanizados mesmo, né? É muito forte essa cultura contra a imigração, contra muçulmano, então é uma cultura deles mesmo, então isso é um pensamento, né? É uma egrégora que eles formam de frequência vibracional, né? Como a prosperidade para os judeus, a maioria dos judeus são prósperos porque é o inconsciente coletivo deles com relação a dinheiro, né? Então, lá nos Estados Unidos, você vibra, uma coisa que eu percebia lá, a vibração que tinha de prosperidade, diferente que é aqui no Brasil, essa coisa, uma vibração mais escassa, de que tudo falta. Essa vibração, essa energia é muito latente quando você está lá. Isso é uma vibração que eu senti, eu comentei muito com a minha esposa, isso é impressionante a diferença que você sente na energia e no local, isso te contamina, né, de alguma maneira nesse sentido, né? Então você acaba entrando naquela frequência daquele país, né? Então é uma coisa meio que te impulsiona, né? Então isso que o que você falou totalmente é isso mesmo, né? Quando a egrégora que se forma, a causa e o efeito, tudo não é só para pro mundo todo, né? Para toda a vida terrena, né? E como diz a Betinha também, né? É muito claro que Deus não tem nada a ver com isso. Isso está totalmente preso nos impulsos terrenos, que é os impulsos do ego de atração e repulsão. Antônio, faça suas colocações também. Ô Christian, eu estou aqui ouvindo mesmo as meninas, você. A gente. Essa questão do retorno, né, da lei da causa e do efeito, da questão kármica, do que cada pessoa tem que viver, isso é muito interessante isso, e a gente não sabe usar essas coisas. Guerra não tem vencedor, né, gente? É sempre perda para todo mundo, e é uma das coisas mais lastimáveis que essa civilização tem. É triste. Eu voltei aqui ao canto dos passarinhos aqui, fiquei meio meio down aqui, mas eu vou refletir mais a respeito dessa leitura posteriormente. Essa parte do perdão, quando ele reforça tanto aqui, para a gente ver como é uma coisa muito para a gente levar muito assim, a lei do perdão é o que elimina a lei da causa e efeito, né? É o que cessa tudo isso, né? Porque você acabou você acabou com a causa, acabou ali, acaba em você, acaba com o perdão, acaba em você. E quando ele usa a figura do Saddam Hussein para a gente separar o ato da pessoa, eu acho que é um exemplo bem forte para a gente levar para os nossos pequenos exemplos do dia a dia, né? Mas
dá para separar, a gente consegue separar de todo mundo, né? Seja uma transgressão pequena ou algo tão que influencia tantas pessoas, assim, a gente vai se esforçando para entender que dentro do Saddam Hussein tem uma centelha divina também, né? Que está envolvida por correntes e ataduras, mas está lá, está esperando, né? Então, tudo que ele fez que prejudicou tanta gente é complicado, porque o destino de todos nós é sermos elevados, né? E eles também, assim, eu digo eles não colocando numa situação inferior ou superior, mas como uma referência, né, que lidera povos, né? Essas pessoas também que infelizmente erram tanto, elas também, o final deles todos é se elevar, todos nós, né? Pena que o caminho seja tão tortuoso, mas se tem que ser assim, vamos em frente. Bom, vai falar, Betinha? Eu me lembrei de uma frase que uma pessoa, eu era ainda muito jovem, eu lembro que ela comentou assim, que até as pessoas assim, os bandidos que cometiam lá os erros, né, os latrocínios, as mortes, enfim, até eles mereciam o nosso perdão e a nossa compaixão. Nossa, aquilo me chocou assim, como assim, né? Uma pessoa mata a outra e como que ele merece perdão, né? E é por aí mesmo, né? Que a gente tem que olhar para todo mundo, né? Mesmo nessa situação onde a pessoa possa cometer um erro gravíssimo, vai sempre caber ali um perdão. E a gente precisa aprender a olhar dessa forma para a gente realmente conseguir enxergar o valor do perdão, né? E pôr em prática de verdade. Pode falar, Antônio, você ia falar? Não, isso que a Betinha está falando eu me lembro que há muitos anos em São Paulo tinha um senhor japonês que tinha uma empresa, né? Eu não lembro nem que ramo que era a empresa dele, mas... E 2 funcionários dele assaltaram a casa dele, pegaram uma menininha dele, uma filhinha dele, refém, levaram ela junto com as coisas. Eu não me lembro todos os detalhes, não. Só sei que no meio desse processo todo a menininha ela foi morta, sabe? E foi uma história muito triste, né? Porque esse homem tinha um coração muito bom. Perder a filha nessa violência toda. E aí os caras foram presos e condenados, ficaram presos lá por um tempo, acho que 5 anos, por aí. E aí esse pai dessa menininha, ele foi lá na delegacia, lá na penitenciária, não sei, lá no serviço de assistência social, e ofereceu o emprego para os 2 rapazes que vitimaram a filha dele. Gente, quando eu ouvi isso, esse japonês não saía da minha cabeça. Esse homem, ele não saía da minha cabeça. Eu falei assim, meu Deus do céu, como que pode ter gente assim andando entre nós? Como? Me explica quem é esse homem, né?
E isso ficou batendo, mas batendo na minha cabeça, porque creio que para um pai e para uma mãe, os seus filhos, né, ainda mais muito jovens, são seres divinos, né? Não existe algo que dê para comparar com que seja tão precioso assim. E o cara, apesar de ter sofrido essa dor, ele conseguir, sabe, superar e ter convivência com esses meninos todos os dias. Puxa vida. Esse separou a ação das pessoas e tem uma grandiosidade que entende tudo, né? Eu fiquei bem fascinado com isso, bem impressionado com isso. Tem gente andando entre nós que não são simples humanos, não. Vieram aqui para ajudar na frequência do planeta, né? Manter estabilizada. Só pode. Gratidão pelo exemplo, nossa. Essa história foi forte. Ela é bem forte. Gente, eu não tenho mais nenhum comentário a fazer. Eu acho que é um texto profundo para a gente meditar. Eu acho que é um texto que fala por si só, né? É para levar a gente para reflexão, para autorreflexão, né? Para nós, com relação a como nós estamos atuando com relação ao perdão nos nossos corações mesmo. Alguém quer fazer mais algum adendo? Fiquem à vontade. Marcinha. Não, Cris, eu acho que o que, né, deu para falar desse texto eu falei, e eu acho que tem que levar mesmo, dar mais uma lida, ouvir e praticar, né? A gente precisa praticar, começar a praticar o perdão, né? E às vezes a gente, como eu falei no começo, que eu não sei se eu tenho alguém para perdoar, mas assim, às vezes inconscientemente, né, eu não consigo saber, né? Então, pessoas que me magoaram, que eu acho que... Então, é isso, eu acho que a gente tem que saber perdoar, e tanto no coletivo, no individual, para que isso, né, vá. Essa história que o Antônio contou, me lembro bastante dela. Eu também fiquei bastante impactada na época, falei assim, nossa, que pessoa é essa, né? Que conseguiu isso, né? Não conseguiria fazer isso, perdoar, né? Os algozes da filha, né? Era realmente uma pessoa já bem iluminada, né? Um espírito iluminado que estava por aqui, que sabia perdoar. Então prática, vamos praticar. Eu vou levar esse estudo como sendo uma prática do perdão mesmo. Ok, gratidão. Gratidão a nós, Marcinha, pelas suas palavras. Betinha, alguma palavra adicional? Não, Christian, mais nada não. Aline, alguma palavra adicional? Não tenho. Antônio? Não, eu acho que nós temos aí um material muito rico para reflexão, né? Eu vou ouvir novamente assim que for publicado, mas para falar agora não tem mais nada não, eu só agradeço a todo mundo. Eu também não tenho mais nada para colocar, só agradecer a todos os exemplos maravilhosos. O Antônio fechou aí com chave de ouro com esse exemplo, realmente para mostrar um caso do mundo real, digamos assim, para a gente, do que é a essência do perdão, né? Eu acho que esse exemplo aí encerra bem para a gente encerrar a compreensão do dia de hoje. Então é isso, gente. Vamos fazer a vamos finalizar com a nossa meditação. Eu acho que o ensinamento de hoje, né? Esse texto foi muito profundo. E vamos aproveitar a força dessa egrégora, fazer com que esse perdão emane no coração das pessoas no mundo todo, para que a mensagem de Cristo, né, que a consciência crística inunde cada vez mais todos os reinos. Então, cada um na sua maneira de rezar, de orar, de emanar luz, seja como for. Vamos fazer agora alguns minutinhos aí de silêncio para que essa energia reverbere aí
para todo o nosso planeta, para toda a existência. Vamos lá, gente. Vamos respirando fundo. Vamos abrindo nossos olhos. E aos pouquinhos vamos voltando.
Vou tocar o sinopim agora. Cristian. O sinopim é bom. É bom, agora precisava dele pra gente voltar. Agora foi É verdade, né? Verdade. Entrar e sair, né? É bom. E é isso, gente. Vamos finalizar o dia de hoje. Gratidão a todos, gente. Muito, 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 muito obrigado pelo estudo de hoje. Valeu, gente. Nós que te agradecemos, Cristian. Muito obrigado. Obrigado, meninas. Nada, Muito boa obrigado, noite. viu? Boa noite Obrigado, pra gente. todo mundo. Gente, é sempre muito bom estar com vocês, viu? Um grande abraço. Ô, Boa Betinha. semana. Bom restinho de Que semana gracinha. e Obrigado, até segunda. E aguardo o teu vídeo lá, Antônio. Vou publicar hoje mais tarde ou amanhã, tá bom? Tá jóia, beleza. Ok. Valeu. Abraço, gente. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite.